Seja bem-vindo ao podcast Empresa do canal Via Jurídica. Hoje nós vamos tratar sobre o tema de contratos empresariais. Quais são as suas características, como fazer? Aqui vamos dar algumas dicas de suas principais peculiaridades, o que fazer e qual o seu regime jurídico. Se você não sabe e quer saber mais, então nos acompanhe aqui. Olá, tudo bem? Eu sou Pedro Durão, sou professor de Direito. Aqui nós vamos apresentar pontos esclarecedores sobre o assunto. Na verdade, o objetivo principal do podcast é compartilhar um conteúdo de maneira fácil. Na prática, vamos escolher sempre um tema para compartilhar de forma simples e objetiva, com o que tem de mais importante sobre determinado tópico ligado à empresa. Os podcasts são muito úteis para aqueles que têm uma rotina agitada, porque você pode ouvi-los em qualquer lugar, em qualquer momento, no seu celular, no tablet ou computador, e manter sua atenção sobre determinado assunto. Isso aí, hoje nós escolhemos o tema contratos empresariais e quais suas características. Desfrute com atenção e não se esqueça de se inscrever em nosso canal, valeu? Pois bem, vamos tratar do tema contratos empresariais. Veja, quando a gente fala de contrato empresarial, nós temos que trazer também o conceito geral de contrato, que é justamente aquele acordo entre duas ou mais pessoas, um acordo de vontades, em conformidade com a lei, para que se una justamente aquele objetivo de adquirir, modificar ou extinguir relações jurídicas de natureza patrimonial. É justamente o que diz a nossa colega e professora Maria Helena Diniz no curso de Direito Civil Brasileiro. Em outro parâmetro também é bom relembrar que o contrato é um negócio jurídico bilateral ou plurilateral em que tange relações obrigacionais entre as partes. Lembre-se bem que existe o contratante e o contratado, que são partes comuns em todos os contratos. E nisso é interessante falar justamente porque, na própria classificação dos contratos e seus efeitos, nós temos aqueles efeitos unilaterais e efeitos bilaterais. De efeitos unilaterais, ele ocorrerá quando obriga apenas uma das partes, como, por exemplo, o contrato de doação, mútuo, mandato gratuito, entre outros. E no aspecto dos efeitos bilaterais, quando atinge as duas partes, ou seja, as partes se obrigam entre si, como, por exemplo, contrato de compra e venda, transporte, seguro e etc. É bom lembrar que os contratos mercantis, também chamados de contratos empresariais, são contratos celebrados entre empresários, ou seja, as partes contratantes são necessariamente empresários. São negócios jurídicos com a finalidade de justamente perseguir a atividade da empresa, que é atividade lucrativa, cujo escopo ou finalidade é a diferença dos contratos empresariais dos demais. Então veja que o contrato geral feito por um particular ou entre particulares é distinto, é diferente dos próprios contratos empresariais, que necessita justamente que nos dois polos da relação obrigacional estejam a atividade empresarial. Então veja que sempre tem a performance da atividade empresarial e a lucratividade pretendida por esse tipo de negócio. Nós temos vários tipos de contratos empresariais divididos em segmentos, em setores de sua atividade. Então, no setor capital, nós podemos dar exemplo os contratos bancários de financiamento. No setor de insumos, poderíamos também indicar os contratos para aquisição de matéria-prima, insumos do qual depende uma indústria ou determinado empresário. Nos contratos de trabalho, ou seja, na relação laboral existente entre empregador e outra empresa que o faz dessa forma. E lembre-se que sempre tem que estar nos dois polos as empresas. No contrato de tecnologia, contratos de transferência de tecnologia, know-how e assistência técnica. Então é importante perceber que os contratos empresariais, ora contraídos pelo empresário, podem estar sujeitos também a regimes jurídicos distintos, como, por exemplo, regime administrativo é aquele indicado à luz do direito administrativo, como a própria contratação com o poder público, que seja pela União, pelo Estado, pelo Distrito Federal e municípios ou pela administração indireta de direito público, autarquias e fundações públicas. Temos também o regime trabalhista, que é a contratação com empregados. Então aí tem a vertente justamente do direito laboral. Temos também o regime de consumo, que está ligado ao direito consumerista, ao Código de Defesa do Consumidor, quando o último polo da relação for o consumidor final. E o regime civilista, que é o regime de direito civil, ou seja, do contrato em geral, nas demais situações que possam tocar o empresário.
Então é importante atender justamente a esses aspectos iniciais, essas peculiaridades, para nós vermos agora as principais características dos contratos empresariais. Primeiro, a finalidade dos contratos empresariais deve ter a finalidade empresarial, a finalidade lucrativa entre si. Segundo ponto, os dois polos da relação contratual devem ser ocupados por empresários, aqueles que dirigem as atividades econômicas. E aí podemos tratar de dois tipos de contratos. Os contratos típicos, aqueles que se aplicam legislações extravagantes, e os contratos atípicos, que se aplicam às regras gerais do Código Civil. E aí lembramos o termo do artigo 425, que diz o quê? É lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste Código, ou seja, no Código Civil. Em verdade, os contratos atípicos são aqueles que não possuem tratamento normativo específico, não importando se possui ou não determinado nome. Ou seja, as partes podem se unir, contratante e contratado, estes empresários, em busca de um escopo comum, que é a lucratividade, através do contrato empresarial, também chamado de contrato mercantil. Observe que, uma vez identificado o contrato empresarial, tanto por sua finalidade ou partes, é obrigatório e necessário a interpretação não só pelas leis, como também pelos usos e costumes do direito empresarial, do antigo Código Comercial, que é vigente somente no direito marítimo, mas ainda goza de sua respeitabilidade à origem de uso e costume no âmbito comercial. Então, gente, essas são as dicas iniciais sobre o contrato empresarial, em que você deve observar suas peculiaridades e justamente analisar a performance das obrigações que você quer deter sob a luz daquele contrato, né, entre contratante e contratado, e se você tem dúvida, procurar um profissional habilitado para que possa orientá-lo. Isso aí, conhecer para vencer. Assim, acompanhe aqui dicas sobre empresa e empresário, esteja atento às novidades desse canal, que tem o intuito exclusivo de tirar dúvidas sobre a esfera jurídica e empresarial com temas atuais. Gostou dessas dicas? Compartilhe essa informação geral. Deixa aqui o seu like e não se esqueça de se inscrever em nossa página. Valeu, gente! Também temos que lembrar a bibliografia básica que a gente recomenda para uma leitura não só de crédito, como de acréscimo também. O livro de Pedro Durão, do Direito Empresarial, editora Direito Mais, de 2021, segunda edição. O livro de Ricardo Negrão, curso de Direito Comercial e de Empresa, o volume 2, Títulos de Crédito e Contratos Empresariais, sexta edição, da editora Saraiva. O livro de Maria Eugênia Filkstein, Manual de Direito Empresarial, oitava edição, editora Atlas, 2016. E o livro da Paula Andrea Forgione, Teoria Geral dos Contratos Empresariais, sexta edição, da editora Revista dos Tribunais, 2021. É isso aí, até a próxima!